Estados Unidos e Irã estão perto de um acordo de cessar-fogo que pode mudar o rumo do conflito no Oriente Médio. Líderes do G7 reforçam o apoio à Ucrânia e aumentam pressão por uma saída diplomática para a guerra. Em New York, a cidade se prepara para uma grande parada em homenagem ao título histórico dos Knicks. E na Copa do Mundo, Neymar volta a treinar no gramado. Mbappé bate recorde na estreia da Copa na França. Portugal agita o Iron Bond e nossa equipe mostra quanto custa comer dentro dos estádios da Copa. O Brasil News começa agora. Boa noite. Estados Unidos e Irã estão prestes a anunciar um acordo provisório de cessar-fogo para encerrar o conflito no Oriente Médio. Detalhes estão surgindo sobre o acordo provisório entre os Estados Unidos e o Irã, destinado a encerrar a guerra no Oriente Médio. O presidente Donald Trump afirmou na terça-feira que o documento impedirá Teherã de obter uma arma nuclear. É o que diz. O Irã jamais terá uma arma nuclear. É isso que diz. Não terá uma para comprar, para desenvolver. Eles não terão uma arma nuclear. E eu diria que isso representa cerca de 99,9% do que eu queria. Um alto funcionário dos Estados Unidos explicou que o acordo permitirá ao Irã retomar as vendas de petróleo imediatamente após a assinatura. O memorando, que ainda não foi divulgado publicamente, estende por 60 dias o cessar-fogo de abril, dando a ambos os lados tempo para negociar uma trégua permanente. Nos termos do acordo, Washington acabará com seu bloqueio aos portos iranianos, enquanto Teherã restaurará a passagem de petroleiros e o tráfego marítimo pelo Estreito de Hormuz. O Irã insiste que seu programa nuclear tem fins exclusivamente pacíficos. Questões-chave permanecem sem solução. O programa de mísseis balísticos do Irã e seu apoio a milícias anti-Israel no momento não estão na mesa de negociações. Israel, que não participou das negociações, se distanciou do acordo. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou na segunda-feira que seu país não está vinculado ao acordo, enquanto o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, sugeriu que o trato inclui Israel e o Líbano, o que evidencia divergências quanto ao seu alcance. Funcionários norte-americanos e iranianos afirmam que o acordo pode resultar em um grande alívio econômico para o Irã, já que inclui a flexibilização de sanções e o acesso a ativos congelados. O pacto também pode abrir caminho para um fundo privado de 300 bilhões de dólares, destinado a impulsionar investimentos no país do Oriente Médio. Uma fonte com conhecimento direto do acordo disse a Reuters que mais da metade do montante já foi comprometida. Os mercados de petróleo reagiram rapidamente, com os preços caindo para as mínimas de 3 meses na terça-feira, antes de aumentarem no dia seguinte, enquanto os investidores avaliavam se a guerra realmente terminaria e se o Estreito de Hormuz seria reaberto. Representantes do setor afirmam que a produção de petróleo e gás no Oriente Médio levará meses para se recuperar completamente. Espera-se que o estreito seja reaberto na sexta-feira, mas empresas de navegação afirmam que aguardarão para ver se o cessar-fogo será mantido. Líderes do G7 se reuniram com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na França. O encontro busca reforçar o apoio a Kiev, aumentar a pressão sobre a Rússia e abrir caminhos para uma possível negociação pelo fim da guerra. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se juntaram a líderes europeus para uma reunião de trabalho na cúpula do G7 na França, nesta terça-feira. O encontro, realizado entre os dias 15 e 17 de junho em Evian-les-Bains, às margens do Lago Genebra, reúne os líderes da França, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos, além da União Europeia. Diplomatas europeus veem a cúpula como uma oportunidade para convencer Trump de que propostas anteriores dos Estados Unidos para encerrar os combates na Ucrânia foram favoráveis demais a Moscou. Países europeus querem sinalizar disposição para dialogar com o presidente Vladimir Putin,
enquanto endurecem sanções contra a Rússia e ampliam o apoio militar à Ucrânia, enfatizando que é Moscou, e não Kiev, que bloqueia avanços. Na segunda-feira, o líder ucraniano afirmou que propôs uma reunião com Putin durante a cúpula do G7 para discutir o fim da guerra de 4 anos, mas disse que o líder russo não está disposto a conversar. Enquanto isso, a dinâmica no campo de batalha mudou. Drones ucranianos têm atingido áreas mais profundas do território russo para interromper linhas de abastecimento e prejudicar a infraestrutura energética. Putin sustenta que o aumento dos ataques ucranianos a alvos russos não mudará a situação no campo de batalha, segundo um conselheiro de política externa do Kremlin. A conquista histórica dos Knicks já tem data para ganhar as ruas. O prefeito de New York, Zohar Mamdani, anunciou uma grande parada nesta quinta-feira, dia 18 de junho, às 10 horas da manhã, pela Broadway, saindo do Battery Park até o City Hall. I know it does not feel real, but it is. After 53 long years, the wait is over. The Knicks are NBA champions. These finals have brought so many New Yorkers together. On street corners and stoops, in bars and backyards. The celebrations are not over just yet. On Thursday at 10 a.m., we are hosting a ticker tape parade along Broadway, beginning in Battery Park and ending at City Hall. It will be free and open to the public, so plan to arrive a couple hours early to get a good spot. This will be the Knicks' first ever ticker tape parade down the Canyon of Heroes. You will not want to miss it. Confira agora um giro de notícias dos Estados Unidos. Um jato executivo caiu em uma rodovia no Texas e pegou fogo, provocando uma corrida desesperada contra o tempo. Imagens mostram bombeiros e até motoristas tentando quebrar janelas da cabine para retirar as vítimas das chamas. O avião bloqueou parte da Loop 20 na cidade de Laredo. 6 pessoas estavam a bordo e, segundo as autoridades, pelo menos uma morreu. Os investigadores ainda apuram se a vítima estava na aeronave ou em solo. As causas do acidente seguem sob investigação. E um avião da Delta Airlines mobilizou um grande aparato de emergência no aeroporto JFK em New York, após a tripulação informar possíveis pneus dianteiros furados antes do pouso. A aeronave que vinha de San Juan aterrissou em segurança e foi escoltada até o Terminal 4 por equipes do Corpo de Bombeiro e do Serviço de Emergência. Ao todo, 170 passageiros estavam a bordo e ninguém ficou ferido. Segundo a Delta, apenas um pneu sofreu danos e a aeronave pôde seguir normalmente até o portão de desembarque, onde passou por manutenção. A ocorrência foi controlada rapidamente e terminou sem maiores consequências. E o famoso espelho d'água do Memorial Lincoln em Washington, D.C. precisou receber uma dose de água oxigenada para combater a proliferação de algas, que deixou a água completamente esverdeada. O problema surgiu pouco mais de uma semana após a conclusão da reforma determinada pelo presidente Donald Trump, que mandou pintar o fundo do lago com a cor azul da bandeira americana. Especialistas afirmam que o tratamento com peróxido de hidrogênio é seguro e pode resolver o problema temporariamente, mas alertam que as algas podem voltar se não houver um controle permanente da qualidade da água. A seguir, incêndio se espalha e preocupa moradores da Flórida. Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo.
Detentos do Centro de Detenção de Imigrantes, conhecido como Alligator Alcatraz, no sul da Flórida, estão sendo transferidos para outras instalações. A medida foi tomada por segurança devido à temporada de furacões. Segundo o Serviço de Imigração e Alfândega, WICE, a estrutura utiliza áreas temporárias mais vulneráveis a condições climáticas extremas. As autoridades não informaram quantos detidos foram removidos e nem para onde foram levados. O Centro de Detenção Alligator Alcatraz foi aberto em julho do ano passado pelo governador Ron DeSantis para apoiar as operações de imigração do governo federal. DeSantis afirmou que a instalação sempre foi planejada como uma solução temporária e disse que o futuro do local depende do número de detidos encaminhados pelo governo federal. O complexo também tem sido alvo de processos judiciais e críticas sobre as condições de detenção. E uma menina de 7 anos que havia sido dada como desaparecida no condado de Osceola foi encontrada com vida na piscina de uma casa vizinha. Segundo a polícia, a criança, que tem autismo, desapareceu enquanto brincava do lado de fora da casa. A mãe informou às autoridades que a filha costuma ser atraída por áreas com água, o que ajudou a direcionar as buscas. A menina foi localizada por uma equipe aérea do xerife e havia ingerido uma grande quantidade de água. Ela recebeu atendimento médico por precaução e foi entregue à família em segurança. Após o caso, as autoridades reforçaram o alerta sobre a importância da supervisão constante de crianças próximo à água. E a polícia de Mondora segue investigando o desaparecimento de Nicole Baldwin, mãe de 3 filhos, que não é vista desde novembro de 2023. Detetives, com o apoio do FBI e de outras agências, estão drenando e vasculhando uma lagoa de retenção em Deltona após o surgimento de novas pistas do caso. A investigação passou a ser tratada como homicídio no ano passado, mas até o momento as buscas não encontraram evidências que ajudem a esclarecer o que aconteceu com Nicole. Segundo a polícia, os trabalhos no local devem continuar pelos próximos dias. A família segue aguardando respostas, enquanto as autoridades afirmam que não vão encerrar a investigação até que o caso seja solucionado. Autoridades do condado de Polk confirmaram que um gato de rua que atacou 5 pessoas e um filhote de cachorro testou positivo para a raiva. Os ataques aconteceram no início do mês na região de Lakeland e envolveram vítimas de diferentes idades, incluindo 2 crianças. Segundo a polícia, o animal agia de forma agressiva e atacava sem provocação. O gato foi encontrado morto dias depois e exames confirmaram a presença do vírus da raiva. Todas as pessoas expostas foram orientadas a procurar atendimento médico, enquanto o filhote atacado foi colocado sob monitoramento. As autoridades aproveitaram o caso para alertar a população sobre os riscos de alimentar e manter contato com animais de rua não vacinados. E o estado da Flórida amplia regras contra verme do Novo Mundo. As medidas afetam principalmente animais de resgate e abrigos vindos de áreas com casos confirmados do parasita. Pela nova regra, animais de abrigos e resgates dessas regiões não poderão entrar na Flórida. Outros animais originários de condados afetados terão que passar por inspeções oficiais e tratamento obrigatório. A decisão foi tomada após o registro de 12 casos do verme do Novo Mundo nos Estados Unidos, 11 no Texas, envolvendo gado e animais domésticos, e um caso em um cão no Novo México. O parasita ataca tecidos vivos de animais e é considerado uma ameaça para rebanhos e animais de estimação. As autoridades da Flórida afirmam que as restrições devem ser ampliadas ou ajustadas conforme a evolução dos casos no país. Um incêndio em uma vegetação espalhou fumaça por um bairro em Miami. Os moradores da região estão preocupados. O incêndio na vegetação aconteceu próximo à Interstate 75 na terça-feira. Uma fumaça densa se formou sobre um bairro residencial no oeste de Miami, despertando preocupação entre os moradores, enquanto equipes de emergência monitoravam o incêndio pelo ar. And this is the first time, not just here in Miami, but in my entire life, that I've seen a situation of this nature and scale. The sheer amount of fire and the height of the smoke column and how dense it looks. Fortunately, I hope no one on the other side of the turnpike is having a hard time. There is a significant buffer between the fire and this area where the San Moritz community is located. Still, it's worrying.
you never know how intense it might get. And God willing, there won't be any strong winds. Imagens de drone mostraram chamas queimando perto de casas e vias principais, enquanto um helicóptero de emergência sobrevoava. A fumaça densa cobria partes da área, enquanto os moradores se reuniam do lado de fora para acompanhar o progresso do fogo. Apesar da fumaça, alguns moradores continuaram as atividades noturnas, incluindo jogar basquete ao ar livre, enquanto o sol se punha atrás do fogo. A esperança é de que a chuva ajude a limpar o ar e reduza os efeitos do incêndio. Earlier things were really bad. It looked awful and smelled terrible, but now it's calmed down, thank God. It's still lingering, but it's quieter. We're hoping for some rain to wash it away. E um pequeno distrito nos Andes peruanos virou o símbolo da polarização política do país. Em Lahuaitambo, um pequeno vilarejo na província peruana de Huaroxiri, 181 eleitores apoiaram a direitista Keiko Fujimori e 181 votaram no esquerdista Roberto Sanches na eleição de 7 de junho. O resultado incomum reflete a disputa acirrada em nível nacional. Votei na Keiko, porque principalmente a Keiko acho que pensa nas pessoas pobres, da região da Serra, principalmente. Eu votei em Roberto Sanches para ver se há uma mudança em nosso povo, para ver se ele cumpre as promessas que está fazendo. A ver se cumpre com suas promessas que está fazendo. Com a apuração nacional ainda em revisão, Fujimori mantém uma vantagem apertada de 50,09% contra 49,91% de Sanches. A votação dividida destaca a fragmentação eleitoral do Peru, onde o desencanto com as elites políticas e as grandes desigualdades entre a capital e as regiões rurais impulsionaram uma das eleições mais polarizadas dos últimos anos. Localizado a mais de 3.400 metros acima do nível do mar e a 70 quilômetros de Lima, Lahuaitambo fica a várias horas da capital. O caminho sinuoso, propenso a deslizamentos, reforça a sensação de isolamento que muitos moradores sentem em relação ao centro político. E a questão central é quem pode trazer algum benefício a essa comunidade remota e frequentemente esquecida. Se a Keiko ganhar, vai ajudar as crianças, os mais velhinhos. Tudo isso ela vai ajudar. Votei no Sanches porque é a primeira vez dele e é um homem que, de repente, pode cumprir tudo o que está dizendo. Apesar das diferenças, os moradores concordam em um ponto. Lahuaitambo foi praticamente abandonada pelo governo central e as expectativas de mudança seguem baixas, independentemente de quem vença a eleição. Alguns residentes mais velhos lembram quando Alberto Fujimori visitou o povoado durante uma campanha e distribuiu alimentos. Para esta eleição, sua filha Keiko foi com camisetas e cartazes como brindes. Eu quero para o futuro porque no momento podem te tirar de um aperto. Como dizer, te dão óleo, arroz. Mas isso é para o momento, mas a longo prazo. E meus filhos? Eu tenho o que comer agora, mas amanhã não tenho. E a luta contra o ebola vai muito além da medicina. Na República Democrática do Congo, equipes de saúde foram expulsas de um campo de deslocados por moradores que não acreditam na doença. Quando o campo de deslocados de Kapangba, no leste da República Democrática do Congo, registrou 2 mortes por ebola, os trabalhadores da saúde se dirigiram rapidamente para a área. Eles queriam rastrear as pessoas que tiveram contato com os falecidos e interromper as cadeias de transmissão. No entanto, de acordo com o chefe médico da zona de saúde de Nizi, Jean-Claude Lonzama, o que eles encontraram, na verdade, foi hostilidade. Quando abordaram o assunto da doença do vírus ebola, a primeira reação de toda a população do local foi que essa doença não estava presente ali, que aquela senhora não morreu do vírus ebola. Lonzama disse também que a situação ficou tão tensa que a equipe foi expulsa. Esse impasse deixou as autoridades de saúde sem informações, enquanto ainda tentam conter a propagação do ebola em uma comunidade de cerca de 30 mil pessoas. O problema é também um exemplo de um sintoma mais amplo do surto, a desconfiança. Desde o início da crise do ebola, há cerca de 1 mês, vários locais de tratamento foram atacados por moradores irritados.
Isso porque muitos são contrários às precauções adotadas em torno dos enterros, para evitar a propagação do vírus. Já outros estão convencidos de que o ebola é uma farsa. Crenças como essas, comuns em uma região do país já afetada por conflitos, foram amplificadas nas redes sociais. A centenas de quilômetros de Kapangbá, na segunda maior cidade do leste do Congo, Bukavu, o verificador de fatos Loni Irenge tem trabalhado arduamente. Ele contou que as pessoas que disseminam desinformação nas redes sociais são muito produtivas e movidas pelo desejo de obter muitas visualizações. Vamos a fontes oficiais onde encontramos as informações reais para dar à população a oportunidade de estar bem informada e não cair em toda a desinformação que existe nas redes sociais. No Congo, muitos também lutam uma batalha educacional. De volta a Kapangbá, o chefe do campo, Jean-Marie Dzina Lipe, tem conversado com moradores como Passin Zali. Antes, ela não acreditava que o ebola existisse. Agora, diz entender a doença muito bem e saber a importância das medidas básicas de prevenção, como lavar as mãos. E no próximo bloco, no Brasil News na Copa, Neymar volta a treinar no gramado e dá mais um passo rumo ao retorno à seleção brasileira. Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo. Quando o assunto é importação e distribuição de alimentos, a escolha certa tem nome: Triunfo Foods. Uma empresa forte, estruturada e preparada para atender supermercados e restaurantes, com agilidade, variedade e qualidade garantida. Portfólio completo, logística eficiente e centros de distribuição estratégicos que fazem o produto chegar rápido, no prazo e com padrão elevado. Triunfo Foods. Força no mercado, confiança na entrega e crescimento para o seu negócio. Neymar deu mais um passo rumo ao retorno à seleção brasileira. Ainda em recuperação e uma lesão na panturrilha direita, o camisa 10 do Brasil treinou pela primeira vez no gramado desde a chegada da equipe aos Estados Unidos para a Copa do Mundo 2026. O atacante realizou atividades físicas leves acompanhado de perto pela comissão técnica de Carlo Ancelotti. Em nota, a CBF afirmou que o trabalho faz parte da evolução do processo de recuperação do principal astro da seleção brasileira. A França começou a Copa do Mundo com pé direito ao vencer o Senegal por 3-1 no MetLife Stadium em New York, New Jersey. Kylian Mbappé brilhou ao marcar 2 gols, tornando-se o maior artilheiro da história da seleção francesa, com 58 gols, além de alcançar 14 gols em Copas do Mundo e bater
mais um recorde. O detalhe curioso ficou por conta da torcida brasileira, que marcou presença nas arquibancadas e escolheu apoiar uma seleção durante a partida, transformando o estádio em uma grande festa do futebol. Veja agora quem os brasileiros apoiaram. Brasileiro num jogo da França com Senegal. Vai torcer para quem? Senegal, com certeza. Senegal. É Senegal hoje? Hoje eu sou Senegal. Na final do Catar, Argentina e França, eu torci pro Messi, não foi pra Argentina. Mas hoje é Senegal. Veio torcer pra quem hoje aqui? Senegal hoje. Senegal 4-0 pra cima da França. E por que você hoje decidiu torcer pro Senegal? O que te atrai no Senegal? Nada. Mas não dá pra torcer pra França, né, bicho? Então vem torcer. Hoje é o torcida do contra mesmo. É isso aí, é do contra. Valeu. O brasileiro vai torcer pra quem hoje? Senegal, pô. Da França não dá pra torcer, não. Você concorda com ele? Senegal. Mas por que Senegal? Me explica. Tá aqui, né? Dá não. Tem mais a ver com o Brasil, acho que eles são bem animados aí, o pessoal. A gente já tá com verde e amarelo também, então aproveita. Se eu te disser pra você que eu tô fazendo essa reportagem e eu ainda não encontrei um brasileiro que torcesse pela França, eu já entrevistei uns 10 brasileiros aqui hoje. Eu acredito, faz todo sentido. Então é um sentimento coletivo do brasileiro. Afinidade e devolver um pouco, né? Vamos torcer pros caras. Vamos torcer pra Senegal, claro. 2-0 Senegal, Mané. A expectativa é de um grande jogo, independente disso. Não, Mas o porquê? Eu queria entender o porquê que você vai torcer hoje pro Senegal. O que te atrai? Olha, aquela história de 98, né? A gente fica com aquela coisa de 98. Então hoje a gente veio meio pra zicar a França. Claro que é um grande time, mas hoje a força aqui estamos com o Senegal. Em 98, a vingança é um prato que se come frio, então? A gente vai ganhar deles esse ano. A expectativa da gente chegar na final, com o Neymar recuperado, Neymar e Endrick no ataque, pra ganhar deles na final. A gente vai bater a França na final. E o amigo aí tá em cima de um galo aí. O que é que representa esse galo? Tem algum significado ou foi o que você comprou na internet e deu? Seguinte, isso aqui é pra fazer que é o mascote deles. Mas hoje todo mundo tá fazendo suporte pra Senegal. Hoje a gente vai dar aula. Eu e Sadio Mané. Sadio Mané vai meter 2 gols desses caras, vai acabar o favoritismo deles. E se porventura eles forem pra final, é Brasil e França na final e vamos ganhar deles. Igual 30 anos atrás, o Knicks estava na final da NBA, ok? 30 anos atrás teve uma Copa do Mundo no USA. Quem ganhou? Brasil. Anote isso aqui. Eu não sou eu, é ele, ó. É Deus. Quem que vai torcer para França? É o nosso carrasco, velho. Qual o pior? França ou Alemanha? Qual o pior carrasco? Cara, acho que é a França, né? Porque 98 foi doído, velho. E o 7-1 não foi? Também foi doído também, mas é que era a quarta de final, né? Não agora, dói final, tanto, não dói tanto. Final ali tá ali, né? Pra ganhar. Mas agora é Senegal. E vai ser Brasil hoje também. E os estádios da Copa do Mundo estão lotados. Com tanta gente, comer e beber durante as partidas virou um verdadeiro desafio para o bolso do torcedor. Nossa equipe foi conferir quanto custam os alimentos e as bebidas vendidas nas arenas e mostra se realmente vale a pena fazer um lanche por lá. Também conversamos com o jornalista Luciano Luiz, da Rede Nacional de Notícias do Brasil, experiente em coberturas de Copas do Mundo, que avaliou se os preços são justos e ainda deu seu palpite sobre as campanhas de Portugal e da seleção brasileira. Luciano, você já acompanha quantas Copas? É a minha 6ª edição de Copa do Mundo. Comecei na Alemanha em 2006, foi minha primeira. Luciano, muito está se falando aqui nos Estados Unidos sobre os altos custos desta Copa do Mundo. Inclusive, pessoas reclamando inclusive do lanche, da bebida, uma cerveja custando $16, uma água $5. Você que já rodou em todas essas Copas do Mundo, qual a experiência que você poderia trazer para a gente aqui, que está nos assistindo aqui no Jornal das 6, os portugueses, os brasileiros, que porventura pensam em vir ao estádio e não sabe se vem, se é muito caro? Olha, amigos, eu gostaria que não me interpretassem mal, mas a minha opinião é a seguinte. Por ter viajado o mundo, já fazendo grandes eventos, Olimpíada, Copa do Mundo, os grandes eventos, eles mobilizam grandes estruturas, eles mobilizam grandes investimentos. Então, as pessoas elas precisam entender que assim, não é o preço de uma água e de um refrigerante que você tem no mercado na esquina da sua casa, que você tem na lanchonete, no bar, no restaurante próximo à sua residência.
é uma cerveja, é um refrigerante, é uma água de uma Copa do Mundo. Então, por mais que às vezes o preço é diferente do normal, é natural, gente. A gente está no maior evento do planeta. Copa do Mundo é o maior evento do planeta, maior até mesmo que Jogos Olímpicos. Então, assim, é natural que seja um pouco caro. As marcas que se associam, né, que entram como patrocinadores da FIFA, elas gastam muito dinheiro para isso. Então, assim, eu entendo que às vezes a população fala, poxa, é difícil e tal, mas tem que entender também que você está desfrutando o momento. Talvez não é o dia para você tomar 5 cervejas, tome 2. Mas viva esse momento, porque é um momento único. Copa do Mundo é uma coisa muito grande. Então, assim, particularmente, eu não consigo ver isso como um problema. Eu acho que a gente tem que desfrutar e aí, dentro de cada possibilidade, você pode tomar uma cerveja? Toma uma. Não pode, não tem problema. Mas você já está curtindo, até porque para estar aqui, você já gastou bastante no ingresso. Então, eu vejo dessa maneira. Eu acho que as pessoas tem que entender que se trata de um grande evento. Se você for numa final de NBA, com certeza o consumo lá dentro é muito maior do que de uns jogos universitários. Então, eu vejo muito mais nessa linha. O goleiro cabo-verdiano Vozinha brilhou na estreia da Copa do Mundo ao segurar um empate sem gols contra a Espanha. Mas enquanto o país comemorava a atuação histórica, sua mãe acompanhou tudo de casa. Problemas com o visto impediram a viagem aos Estados Unidos. O goleiro de Cabo Verde, Vozinha, surpreendeu o mundo na segunda-feira ao sair sem sofrer gols contra a Espanha no primeiro jogo da seleção em uma Copa do Mundo. Mas uma pessoa não ficou surpresa: sua mãe. Um dia antes da partida, Ana Cândida Évora afirmou com confiança que ninguém conseguiria marcar contra o filho. Na terça-feira, enquanto seu país comemorava o empate sem gols, ela disse que foi emocionante vê-lo provar que estava certa. Foi uma grande emoção para mim. Meu coração quase saltava do peito. Eu estava nervosa, mas muito feliz por tudo o que ele conquistou neste torneio. O goleiro de 40 anos ficou emocionado após o apito final na segunda-feira. Ele disse posteriormente a repórteres que isso ocorreu em parte porque sua mãe não pôde estar presente devido a problemas com visto. Em janeiro, os Estados Unidos incluíram Cabo Verde em uma lista de países cujos cidadãos precisam pagar uma caução de até $15.000 para obter um visto. A regra, introduzida sob o governo Trump, tinha como objetivo reduzir o excesso de permanência após o vencimento de vistos. No mês passado, Washington retirou a exigência de caução para portadores de ingressos da Copa do Mundo. Mas até então, os altos custos de viagem já haviam tornado impossível a ida de sua mãe. Um ponto reforçado por Mário Semedo, presidente da Federação de Futebol de Cabo Verde. Ele acrescentou que o acesso deveria ser facilitado para que torcedores, especialmente familiares de jogadores, possam viajar para os Estados Unidos e retornar dentro das regras. Legisladores norte-americanos também se manifestaram com o líder democrata Hakeem Jeffries pedindo ao governo Trump que ajude Évora. Uma autoridade dos Estados Unidos disse não haver registro de que a mãe de Vozinha tenha solicitado um visto, mas observou que familiares de jogadores podem receber isenções da caução. O mesmo representante acrescentou que Washington está tomando providências ativamente para ajudar a família com serviços de visto. Mesmo em meio à destruição da guerra, a paixão pelo futebol continua viva em Gaza. Nas ruínas de Khan Yunis, Fadi Al-Arawi tenta assistir à Copa do Mundo. A tela de seu laptop pisca e a transmissão falha constantemente em uma sala que antes era uma escola e foi convertida em abrigo para moradores deslocados pela campanha militar de Israel. Ele diz que a internet é instável. Esse é um dos desafios. Ele não tem mais o que tinha quando assistiu aos Jogos de 2022 no Catar: eletricidade confiável, conexão estável ou até mesmo um lar. Drones israelenses sobrevoam à noite, lembrando a ameaça constante. Todos os dias é a mesma história. Deus sabe se há internet ou não. Deus sabe, estamos todos reunidos aqui. Você consegue ouvir os drones? Podemos viver ou morrer, ser bombardeados. Essa ameaça não impediu os torcedores de se reunirem no Royal Café, na cidade de Gaza, para assistir às partidas. O proprietário instalou 2 linhas alternativas de energia e uma bateria reserva para garantir que os jogos noturnos ainda possam ser exibidos após a meia-noite, quando os geradores movidos a combustível são desligados.
O torcedor Hadi Abu Risk disse que os moradores de Gaza nunca estão livres do medo quando estão em público. O café pode ser alvo. Enquanto estou saindo do jogo que estou assistindo agora, algo ao meu lado pode ser atingido e posso perder minha vida. Mas apesar de tudo o que estamos sofrendo, seguimos em frente e vamos assistir aos jogos, apesar de tudo o que estamos enfrentando. Grande parte de Gaza foi destruída e sua infraestrutura sofreu danos severos durante a ofensiva militar de Israel, iniciada após os ataques do Hamas em outubro de 2023. Apesar de uma trégua em outubro de 2025, Israel continuou a realizar ataques em Gaza. O Hamas até agora rejeitou pedidos para depor as armas. As forças israelenses ainda ocupam grande parte do território. Quase toda a população de mais de 2 milhões de palestinos vive comprimida em uma estreita faixa ao longo da costa, principalmente em tendas e edifícios danificados. E o esporte também foi atingido. A Associação Palestina de Futebol afirma que 1.000 atletas estão entre os 73 mil palestinos mortos por Israel na guerra desde 2023, desde crianças e amadores em todas as modalidades até árbitros e profissionais. Israel também destruiu cerca de 285 instalações esportivas, algumas completamente demolidas, outras bombardeadas. As forças israelenses converteram estádios em campos de detenção para prisioneiros. O principal estádio do enclave, o Al Yarmouk, na cidade de Gaza, agora é uma cidade de tendas para famílias deslocadas. Ahmed Hameid diz que todo o estádio antes parecia um tapete verde, onde milhares de torcedores podiam se reunir para torcer. Agora, ele diz, o campo foi substituído por tendas. E ele vive onde, antes, assistia ao esporte que ama. E a seleção de Portugal ficou no 1-1 com a República Democrática do Congo na estreia pelo Grupo K da Copa do Mundo FIFA 2026. João Neves abriu o placar logo aos 6 minutos, mas Ione Wissa deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Enquanto a bola rolava em Houston, a emoção tomou conta no Iron Bond, em Newark, em New Jersey. O Newark Fan Village, no Esporte Clube Português, muitos portugueses se reuniram e centenas de torcedores transformaram o local em uma verdadeira festa, com bandeiras, cantos, muito orgulho da comunidade portuguesa e, claro, a comida que não pode faltar. Você acha que Portugal esse ano ganha a Copa do Mundo? Sim, senhor, sim, senhor. Quem é o jogador que você mais gosta? Ronaldo Silva. Eu gosto do Ronaldo Silva mais. Brasileiro hoje está torcendo para Portugal? Como é isso? Fala aí. Coisa nenhuma, não. Tô aqui para ver o Cristiano Ronaldo. Mas o que é que você acharia de uma final entre Brasil e Portugal? Seria bom. Neymar contra Ronaldo, não tem coisa melhor de ver. Na final da Copa do Mundo também, seria maravilhoso. Tá esperançoso para sexta-feira contra o Haiti? Sim, vai ser um 5-0 do Brasil. 5 gols, 2 de Hendrick, 1 de Luiz Henrique e, bora ver, mais um de Rafinha, né? Vai ser bom, vai ser bom. Nós queremos é Portugal ganhar. Agora o Congo acabou de empatar o jogo, murchou aqui um pouco a audiência, mas vamos jogar melhor a segunda parte. E você acha que Portugal chega à final? Tem equipa para isso. Agora vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos jogos. Eu, para ser sincero, eu penso que não. Mais porque, pronto, a nível dos nossos defesas centrais, e vê-se hoje com a falta do Ruben Dias, há uma lacuna muito grande ali atrás. É aí que começa o grande problema de Portugal, a meu ver, não é? E uma defesa insegura, o resto da equipa sente-se. A poucos metros do Newark Fan Village, que é esse fanzone que acontece aqui no bairro do Iron Bond, também fica localizado o Esporte Clube Português, que lotou para as pessoas vir assistir ao jogo de Portugal. Mais confortável, com mesa, ar-condicionado e comida à disposição, como um bom português gosta de desfrutar. Nós somos a Casa de Portugal, a Casa do Futebol, e estamos abertos todos os jogos, especialmente os da seleção portuguesa, e fazemos muito gosto em ter a casa cheia com toda esta gente, um ambiente maravilhoso, muito familiar, e convidamos todos para estarem presentes nos próximos jogos. Exemplo dentro e fora de campo, o volante português Ruben Neves falou sobre a preparação da seleção, a expectativa para a Copa do Mundo e o orgulho de representar Portugal em busca de mais um grande resultado internacional. Chegou finalmente então, como eu estava a dizer, a hora de Portugal iniciar o seu percurso neste Campeonato do Mundo. Pode explicar um bocadinho qual o sentimento que predomina dentro do grupo nesta altura? Muito orgulho, principalmente, por estarmos mais uma vez
a representar Portugal numa competição como o Mundial e queremos, sem dúvida, dar alegria a todos os portugueses de conseguir chegar muito longe. Esse é o nosso grande objetivo, mas primeiro temos estes 3 jogos que são extremamente importantes. Portugal vai defrontar, portanto, a República Democrática do Congo neste primeiro jogo. O que é que sabemos sobre esta equipa e qual será o plano de Portugal para conseguir a sua primeira vitória? É uma equipa extremamente difícil. Hoje em dia é muito difícil encontrarmos jogos fáceis. E se olharmos para a equipa do Congo, conseguimos perceber imediatamente que os seus jogadores são jogadores que jogam em grandes ligas na Europa. São jogadores de grande qualidade, de grande porte físico. E sabemos que vai ser um jogo muito difícil, mas estamos a prepará-lo da melhor forma. Temos que olhar para nós, sabemos que temos qualidade para encarar qualquer seleção e este jogo não vai ser diferente. Vamos encarar o jogo para ganhar, sabendo das dificuldades que o Congo nos vai proporcionar. Portugal é considerado por muitos uma das grandes favoritas ao título. Como é que se gera este tipo de pressão e de expectativa? Acho que com responsabilidade. É sempre bom sermos pressionados a ganhar. Eu já tive numa equipa em que a pressão de descer de divisão era muito pior do que a pressão de ser campeão. Portanto, acho que todos os jogadores que estamos agora na seleção estamos habituados a esse tipo de pressão e sabemos também que representamos um país que já ganhou no passado e que tem muito poder também. Isso pode bater com qualquer outra seleção. Esse é o nosso grande foco. A pressão é positiva nesse aspecto, mas com muita responsabilidade, como disse. Uma competição extremamente difícil como o Mundial. O mínimo erro pode ser fatal e nós não queremos que isso aconteça. E agora, mais pessoalmente, jogando tu na tua posição de médio defensivo e tendo em conta a tua experiência, que maiores dificuldades ou perigos é que tu antevês para este jogo, especialmente tendo em conta que é uma equipa contra a qual Portugal nunca chegou antes? Não, sem dúvida, o equilíbrio quando a equipa está no ataque vai ser um ponto fulcral para este jogo. Sabemos que são jogadores extremamente rápidos e que usam muito bem o contra-ataque. Portanto, acho que esse seja talvez um dos pontos mais importantes e depois também olhar um bocadinho para aquilo que é as bolas paradas. Individualmente, cada um tem o seu papel nesse aspecto e acho que vai ser um aspecto muito importante. Também qualquer erro pode ser muito difícil depois de recuperar e é nesses aspectos que temos vindo a trabalhar. E agora confira um giro de notícias da Copa do Mundo. E o Central Park virou um novo território brasileiro. O movimento verde e amarelo levou a energia da torcida para um dos cartões postais mais famosos do mundo, mostrando que o Brasil transforma qualquer lugar em festa. De norte a sul, com sotaques e costumes diferentes, uma paixão nos une. O amor pela nossa seleção e pelo nosso país. Porque ser brasileiro não se explica, se sente. Neymar e Bruna Biancardi anunciaram que estão esperando mais uma menina, a terceira filha do casal. O chá revelação, realizado em clima intimista, reuniu familiares e amigos e teve tinta rosa espalhada pelo gramado para revelar a novidade. Nos anos anteriores, os anúncios de Mavi e Mel ficaram marcados por fogos, fumaça e chuva de papéis cor-de-rosa. Bem-humorado, Neymar brincou: vou montar uma banda, vai ser as Spice Girls. E ainda prometeu, ano que vem um menino. Torcedores da Argentina e da Argélia protagonizaram uma briga na Times Square em New York, poucas horas antes do confronto entre as seleções pela Copa do Mundo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram socos, chutes e muita confusão em plena via pública, enquanto policiais e outros torcedores tentavam separar os envolvidos. Segundo o jornal Clarín, não há registros oficiais de feridos ou prisões e a motivação do confronto ainda é desconhecida. A partida aconteceu em Kansas City, com a Argentina em busca do bicampeonato e a Argélia tentando se surpreender. E chegamos ao fim de mais uma edição do Brasil News. Muito obrigado pela companhia e boa noite.